A história que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo atrás, segundo a Eduarda, mais ou menos uns 15 anos lá para trás. Aí você entrega a idade, né, Eduarda? Porque eu já imagino que você é do meu time, os quase 40 a mais. Gente, eu me toquei agora que em 2 anos eu vou quarentar. Mas eu vou ser uma quarentona gostosa, eu prometo, meu amor. Projeto Verão 2027 tá com força acontecendo. Com mais ou menos 15 anos de idade, quase 16, a Eduarda, inocente que só, vamos ver se é inocente mesmo, né? Deixa que eu decido isso daí, eu dou meu veredito. Ela teve o seu primeiro namoradinho, o Juca. E esse namorico durou 2 anos e meio. Nossa, então foi bem longo isso aí, né? Para um primeiro namoro. A Eduarda era apaixonada, emocionada. Ela visualizava o Juca tipo um príncipe encantado da Disney. Ele, segundo a Duda, era bem bonito. Loiro, olhos verdes, fortinho de academia, tinha 18 anos. Mas epa, peraí. Aí você já judia do coração da mãe aqui, né? Porque só de pensar que daqui a uns 10 anos eu vou ter esse tipo de problema, de ter que ficar espantando macho da minha filha, eu vou ter que espantar macho de cima da Leandro o tempo inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Eu não quero nem pensar. Eu sei que de 18 para 16 anos não tem uma diferença assim tão grande, né? Mas ainda assim é 18, 16. No caso aí ela falou 15, né? 15 para 16, não é nem 16. Tô de olho. E esse relacionamento da Duda e o Juca tinha várias red flags, mas é naquela, né? A gente só vê quando tá de fora. Dificilmente quem tá dentro do relacionamento enxerga os BOs. Uma dessas red flags era o celular do Juca, que nos finais de semana ele nunca deixava ligado, sempre desligado. E olha só que curioso, ele colocava uma senha de acesso nesse celular, que obviamente a Duda não sabia. E no e-mail ela fala para a gente guardar essa informação, porque vai ser importante lá no futuro. Então tá anotado. Outra red flag importante para Duda é que o Juca nunca passava os finais de semana na casa dos pais dela, porque, segundo a Duda, a mãe tóxica do rapaz fez um show enorme uma vez que eles dormiram na casa dos pais da Duda. Ué, mas por quê? Não entendi. A mãe não gostava que ele dormisse. O príncipe não podia dormir fora de casa, é isso? É 18 anos, gente, um marmanjo já. E a casa do Juca era tipo um sítio, sabe? Aquelas casas com terrenão, tinha um campo de futebol e por isso os amigos dele estavam sempre lá tirando uma casquinha da propriedade. Daí já viu, né? Muitos amigos deixam pouco espaço para atenção para a namorada. É matemática básica, não tem erro. E se a Duda pedisse pro Juca fazer qualquer coisa diferente com ela num final de semana qualquer, ela era chata, ela cobrava demais, ela era mandona. Quem nunca, né? E o Juca, ele tinha um amigo, basicamente um irmão, tá? Que os ex-sogros da Eduarda pegaram para criar mesmo, como se fosse filho. Ele passava, às vezes, a semana inteira na casa do Juca, comia lá, era como se fosse da família. Hein, mas ok, né? Vamos ver o que que é. Se a Duda mencionou, porque tem alguma coisa aí. Vamos esperar. Bom, a Duda ainda estava na escola, né? Era uma moçoila de 15 para 16 anos. E numa segunda-feira de manhã, uma amiga dela, chamada Kátia, que era de outra sala, porque segundo a Duda, elas não podiam ficar juntos não, porque a direção da escola já ligava logo e falava, ó, separa aí, não podia não. Daí a Kátia chega na Duda e fala assim, Duda, eu preciso te contar uma coisa depois da aula. Aí, minha filha, coitada da Duda, ela não sabia nem mais diferenciar o quadro da parede. Ela só pensava na tal coisa que a amiga queria contar pra ela. Uma mulher, isso me dá um ódio tão grande. Tu quer contar uma coisa pra mim, tu conta na hora. Conta agora, cacete, não vai contar depois não, que eu não consigo nem funcionar, entendeu? Eu entro em parafuso. Enquanto você não me contar esse negócio, eu não vivo, eu não existo. A Kátia quase que mata a Duda de curiosidade. E o pior é que a Kátia não contou depois da aula. Ela enrolou ainda por uns dias, a semana toda. Olha, eu já conheci a Kátia cega, mas a Kátia muda é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Então, na sexta, a Kátia resolveu soltar o verbo porque a gata é aquariana. Então, ela é fria e calculista. Ela precisava ter certeza do que ela ia falar antes de finalmente dizer qual que era esse segredo que ela tinha para contar. E olha só o que, que era o tal segredo. Segundo a Kátia quase muda, o Juca ia para uma festa nesse final de semana e estava combinando tudo pelo Orkut com uma menina que ele estava pegando. Mas como é que é? Eu não acredito num negócio desse, não. Ele estava pegando outra, sendo que ele namorava você, Eduarda. O pior de tudo é que o Juca não tinha Orkut, porque ele dizia que não gostava dessas coisas, nem de celular ele falava que não gostava, não. Aham, confia. Mas então eu não entendi, eu acho que eu perdi alguma informação aí nesse e-mail, vou até ler de novo. Como é que ele estava combinando um negócio no Orkut com a menina, se ele não tem Orkut?
Ele estava usando o quê? Um perfil fake que ele tinha? Ele criou sem você saber? E essa festa era o tipo de festa que você tem que colocar o nome da lista. Se o seu nome não estiver na lista, chegou ali na hora, você não entra. E nessa lista tava o nome do Juca e do tal amigo barra irmão dele. Vamos chamar ele de Beto. Por isso que na segunda-feira, quando a Kátia quase muda viu isso, ela achou estranho, mas não quis falar pra Duda, porque, né, afobada do jeito que ela ia querer tirar satisfação com o Juca e ele ia inventar qualquer desculpa, ia meter um louco, né? Falar que ela tá doida, que ele não sabia de nada, que foi o fulano que colocou meu nome. Sabe como é que é baixo, né? Daí a Kátia quase muda, que era uma amigona, começou a acompanhar as mensagens do amigo do Juca. Peraí, agora eu tive uma luz aqui, viu? Uma luz que me falou. Então quer dizer que não era um amigo do Juca? Era o Juca, será? Usando o perfil do amigo? Porque no Orkut você conseguia ver as mensagens de todo mundo, a não ser que fosse depoimento, porque o depoimento você mandava pra pessoa. Ai, olha, ela me deu uma aula de Orkut aqui. Eu lembrei agora, veio tudo na minha memória. Você manda pra pessoa e a pessoa tinha que aceitar aquele depoimento. Então, às vezes, a gente ficava mandando recadinho que não podia todo mundo ver, né? Não tinha bate-papo. Então, esse era o nosso bate-papo. Nosso DMs do Instagram, a lá Orkut. Então ela ficou olhando essas trocas de mensagens, de recados, né, deles. Eram os scraps. Ah, eu lembrei agora o nome. E acompanhando tudo. A menina, Kátia Detetive. A Kátia estava lá de olho e viu que o Beto estava trocando mensagem com essa menina chamada Júlia. E essas mensagens estavam meio que em código, entendeu? Coisas do tipo, ai, será que ela não sabe? Aí o Beto ia lá e respondia, eu acho que não, senão eu já teria dito, o nome já tá lá na lista, o dela não tá. E, né, enfim, a menina perguntava, ele não vai dar pra trás? Aí o outro falava, não, pode confiar. Enfim, né? Não falava quem que era esse ele, nem esse ela, mas a Kátia quase muda, esperta, que só sabia que só podia ser o Juca falando da Duda. Ou o Beto falando da Duda, enfim, era um dos dois aí que estavam no erro. Eu não sei se vocês lembram, a galera 30 a mais com certeza vai lembrar que eu sei. Nessa época aí, uns 15 anos atrás, a internet era discada. Bons tempos da internet discada, hein? Que eles não voltem mais. Gente, era tão caro, vocês lembram que era muito caro? Eu e a minha amiga Thaís, que mora no Canadá, a segunda vez que eu mando beijo pra ela aqui. A gente entrava em cada furada pra poder ficar à toa em sala de bate-papo da UOL. Mas o discador da minha casa, ele fazia tanto barulho, gente, pelo amor, parecia uma nave espacial indo embora, assim. Daí a gente colocava pano, pegava o edredom e botava, assim, pra abafar a porta, abafar o CPU, gente, em risco de pegar fogo na casa, misericórdia, perigo. É como eu falei, né? Era caro, então só podia usar depois da meia-noite. Eu não sei se era mito, até hoje eu não sei se era mito, vou perguntar pro chat GPT. Mas diziam que era de graça aos finais de semana também e depois da meia-noite. Eu acho que isso era mito, gente, é real, assim. Alguém que souber me informar aí, por favor, tire essa dúvida. E por esse motivo, o valor da conta de telefone, a Duda não podia ficar de olho em tudo o tempo todo. Mas uma colega da escola dela escutou a conversa das duas e falou assim: eu tenho DSL lá em casa. Vamos lá que tu loga no Orkut e acompanha tudo. Eu seria essa amiga. Eu seria essa menina aí que eu não tenho nada a ver com nada, mas eu quero ver o desenrolar. Então eu não me incomodo de emprestar um pouquinho do meu tempo para poder saber como é que termina. E lá foi a Duda e mais as duas amigas a tarde toda olhando e comprovando tudo que a Kátia quase muda disse. Foi terrível, né, coitada? Ela já não sabia mais o que fazer. Pra você ver como é que são as coisas, né? A gente, quando é adolescente, a gente não tem vergonha na cara, a gente não tem noção. Como é que a gente não sabe o que fazer? Teu boy tá lá de conversinha com outra, marcando de dar perdido em você com outra menina? Ah, Duda, peraí. Mas tudo bem, vou dar um voto de confiança, porque eu também já tive 15 anos, eu sei muito bem como é que é. A Duda voltou pra casa, tadinha, arrasada, destruída e cansada, né? Porque, coitada, tava sustentando aí um peso na cabeça que ninguém devia saber. Desculpa, o corpo foi mais forte do que eu. E a Duda nunca foi muito boa em disfarçar expressões. Então, na hora que ela chegou em casa, o pai e a mãe dela já foram logo perguntando o que aconteceu, porque ela tava com aquela cara, coitada, de enterro. E ela respondeu que não havia acontecido nada. Mas eles ficaram insistindo tanto que ela acabou contando tudo que havia descoberto sobre o Juca, sobre o amigo, sobre a outra lá. Daí, qual vocês acham que foi a atitude do pai da Duda? Eu dou R$ 1.000 pra que acertar. Porque o meu pai, qualquer outro pai, com certeza teria falado assim: pô, filha, esquenta não, né? Vai esquentar a cabeça com esse moleque, larga ele pra lá, foi livramento. Mas o pai da Duda, não. O pai dela foi lá e disse, abre aspas,
Então vamos seguir ele e ver se ele vai mesmo nessa festa aí, fecha aspas. Para, uma salva de palmas. Bota o efeito especial aqui, produção, para esse pai. Caraca, ele sugeriu seguir o rapaz para ter certeza e acabar com a palhaçada. Pai do ano, vou trazer um prêmio para esse herói aí. Um beijo pro seu pai, Duda. E é claro que a Duda foi. Eu também ia. Eu também ia só pelo barraco, entendeu? Já que é pra fazer, vamos dar um show mesmo pra todo mundo falar, pra cidade inteira. Ainda mais isso aí parece que é cidade pequena, vai sair até no jornal, no Pasquim. Aí vai vendo o plano do pai da Duda, porque não ficou por aí não, ele tem um plano, ele é a man with a plan. Então vamos lá. Ele falou assim: pede para sua amiga Kátia, quase muda, colocar o nome de outra pessoa nessa lista, porque se colocar o seu nome, né, o da Duda, o Mané lá vai saber e aí ele vai dar um perdido. Ele não é bobo. Eles vão ter acesso à lista, né? Porque a menina estava conversando com outro menino lá no Orkut sobre a lista, sobre os nomes. Só que a Kátia, quase muda, descobriu que uma menina lá dessa cidade não ia na festa. Então o que a Duda fez? Pegou o nome dessa menina e colocou lá na lista fingindo que era ela. Uma coisa bem CSI assim, né? Série de televisão. Ó, mas tu tá bem de família e amigo, viu? Porque teu pai já é um CSI também. A tua amiga junta ele e o pastor da calcinha e peruca. Vocês abrem aí uma empresa de investigação? O que essa amiga Kátia quase muda faz da vida hoje em dia? Ela é detetive, por acaso? É policial? Nesse dia específico, o Juca disse pra Duda que tinha um churrasco na casa de um amigo e que era na rua, bem perto ali da casa da Duda. Vai ser importante essa informação aí daqui a pouco, tá? Ó, já tô esperando a informação lá no telefone. E do amigo, né? Sei lá, é tanta informação que eu já tô perdida. Ah, vamos com calma que o HD aqui já não tá como antes. Essa festa, esse churrasco ia ser à tardinha e o pai da Duda perguntou se ela sabia onde era a casa desse amigo dele, o tal do Beto. E ela disse que sim. Daí ele virou e falou assim: então vamos lá ver qual é, ver se eles estão nessa festa aí mesmo ou não. Ah, mulher, o teu pai é sinistro mesmo, hein? Não tem tempo ruim pra ele não, minha filha. Agora ele está investido. No meio do caminho, o pai da Duda fala assim: Eduarda, vai naquele orelhão ali e liga pro Juca e diz que a gente vai fazer pizza lá em casa. E pergunta se ele não quer ir também. Diz que tá no mercado, sei lá, inventa alguma coisa. Olha só o nível. Eu quero conhecer teu pai, Duda. Eu já estou criando um amor platônico por ele, tá? E lá vai a Duda fazer como combinado. E o Juca respondeu que estava saindo da academia, indo para casa e depois ele ia no churrasco da casa do tal amigo lá. E ela bem sonsa, né, desconversou. Claro, gente, é churrasco porcaria nenhuma, ele ia para tal festa, só que ele não podia dizer que é para festa, tinha que falar que é para outra coisa. Casa de amigo, a Duda pelo visto deixava, né? Chegando na casa do Beto, o comboio, né, Kátia quase muda, Duda e o pai, lá tava o Juca nessa casa. Eles ficaram só de olho na espreita, entendeu? Na moita ali esperando no carro com o vidro fumê. E já temos aí a primeira mentira, porque de fato ele foi no churrasco mesmo perto da casa dela, devia estar rolando alguma coisinha, devia estar queimando uma carninha pra depois queimar outra coisa, né? Raspar o chifre da Duda no asfalto, sei lá. Mas ele disse que estava na academia, então pra que mentir? Por que ele não falou que já estava na casa do menino, né? Eu não entendi essa mentira aí não. Eu não entendi, de verdade. Nisso, o pai da Duda deixou ela em casa e as amigas da Duda foram pra lá também. Inclusive, essa que descobriu tudo, a Kátia quase muda, inseparáveis. Também eu agarrava a mão dessa menina aí e não soltava nunca mais. Então, elas começaram a se arrumar. Eu só quero saber se a menina da internet também tava lá. Porque eu não ia querer que me deixasse de fora dessa, não. Eu emprestei a internet, agora você me leva pra essa festa, vamos todo mundo junto que eu quero ver o barraco, eu quero participar, eu quero filmar e botar na internet. E a Duda, coitada, com sangue nos olhos. Era uma noite muito fria, o auge do inverno gaúcho, e o pai, coitado, indo de moto de tempos em tempos, checar se o namorado já tinha saído do churrasco pra ver se ele ia mesmo pra festa. Eu tô aqui passada e engomada com o seu pai. Até onde vai um pai pra proteger o coração de uma filha, né? Muito bonito isso, gente. Fiquei até emocionada. Do nada, liga o pai da Duda para dizer que o Juca voltou para casa do Beto, né? Ele devia ter saído e aí voltou. E foi ela desligar o telefone com o pai e o Juca começa a ligar. E na hora ela pensou, ferrou, pegaram meu pai, chamaram a polícia para meu pai, o stalker da festa alheia. Aí ela atendeu, né, com o cu na mão e ele falou assim, né? Abre aspas. Oi, amor. Acabei de chegar em casa, tô cansadinho. Eu vou tomar um banho e dormir, porque amanhã eu vou te buscar aí, tá bom? Te amo, fecha aspas. Mas a cara de pau de algumas pessoas, né? Não, menina. Eu fico sem reação quando eu ouço essas coisas. Como é que pode uma frieza tão grande mentir assim? É aquele famoso ditado, né? Mente que nem sente. Mas quando eu vejo essas histórias, eu fico me perguntando um bom tempo depois que eu acabo de gravar o podcast. Pra
quê? Porque, segundo a Eduarda, o Juca era um rapaz bonito, 18 anos, fortinho, né, de academia, já devia trabalhar, ter o dinheiro dele, devia ter carro, porque se buscava e levava lá pra casa, devia ter carro. Com certeza conseguiria sair com a menina que ele quisesse. Pra que ter todo esse trabalho? Arriscar fazer alguém que gosta dele sofrer? Eu não consigo entender de verdade. Se é pra ter esse trabalho todo, eu terminaria, gente. E eu passava a roda em geral sem culpa, porque eu tenho muita culpa pra fazer um negócio desse aí. Eu não ia nem conseguir dormir. Uma vez eu terminei com um namorado meu lá da faculdade, quando eu morava em São Paulo, e a gente ficou 3 meses separados, exatamente assim, 3 meses. Daí eu comecei a sair com um boyzinho lá da minha faculdade. Daí o meu ex ficava pedindo pra voltar, a gente realmente se gostava muito, a gente brigava, por isso que a gente terminou, e eu voltei com ele. A primeira coisa que eu fiz antes de voltar foi contar do tal ficante, explicar pra ele, né, que eu peguei, pipipipopopô. Deus me livre de enganar alguém, gente. Não, não dá não. Karma, eu acredito demais. Mas voltando aqui pra história da Duda, nesse meio tempo, o pai dela voltou em casa pra pegar o carro e levar todo mundo na festa. Eu tô falando, é o pai do ano esse moço aí. É detetive, é guarda-costas, é motorista, que mais? Terapeuta também? Chegando no local da festa, lá estava o abençoado do Juca na fila da festa, do lado do amigo, o Beto, e da fura-olho, a Júlia. No que o menino viu o carro do pai da Duda, o carro do sogro, ele saiu correndo e foi embora, nem disfarçou, porque já dizia o ditado, né? Quem tem cu tem medo. A Duda chegou na fila e perguntou pro Beto cadê o Juca. E o bonito querendo dar uma de desentendido, passando pano pro amigo, falando que ele não tava lá, que ela era louca. É sempre assim, né? A gente é louca, a gente é tudo doida. É tudo doida. É um manicômio a céu aberto. E a Duda dizendo pra ele que tinha visto o bonito fugindo. Hoje em dia o negócio desse não acontecia, porque o pai, eu tenho certeza que ia estar lá só no celularzinho assim, filmando do carro. Absoluta certeza que ele ia ter tudo registrado. E vocês acham que a Duda foi embora chorando? Nada disso. Ela ficou até o final, ela aproveitou pra caramba, se divertiu com as amigas, mas ela aprendeu com o episódio? Claro que não, porque no outro dia o Alecrim ficou ligando, pedindo pra conversar, e a Tança foi. Ela foi lá, o cara buscou ela em casa e foram até a casa dele. Só que chegando lá, adivinha? Os amigos dele tudo lá pronto pra jogar futebol com ele. E olha que ele tinha buscado ela pra conversar, hein? No mínimo um pedido de desculpa, sei lá, pela pataquada da noite anterior, e ele fez o quê? Deixou a Duda sentada, plantada, pra ele jogar futebol com os amigos. Mas a trouxice não para por aí não, calma que tem mais. Lembra que ela mandou a gente guardar uma informação, a do celular, que estava sempre desligado? Então, nesse dia, enquanto o bonito estava jogando bola, a Duda aproveitou para futricar nas coisas dele. E como um milagre, ela encontrou um papel bem pequenininho, anotado uns numerozinhos. E o que eram esses números? A bendita senha do celular do Juca. Ela testou e funcionou. Eu não tô acreditando não, minha irmã. O menino tinha a senha anotada num papel? Eu tô só o meme da Nazaré nesse momento. Mas eu não vou julgar não, porque inclusive eu tô quase adotando esse método aí com meu namorado, porque ele faz pelo menos umas 2 senhas por semana de e-mail, porque ele perde, gente, ele esquece, não tem salvação. Eu acho que eu vou começar a anotar e botar espalhado em tudo que é lugar, porque aí ele sabe. E no celular, ela descobriu muitas mensagens trocadas com a tal guria lá do Orkut, a Júlia, que terminava com eu te amo o tempo inteiro. Oi, então era romance esse negócio aí, não era só pegação, não? Ele gostava mesmo da menina? Quando o Juca terminou o importantíssimo compromisso dele, que era jogar futebol com os amigos, a Duda jogou na cara dele as mensagens, jogou o celular, jogou tudo. E o que tinha acontecido também na noite anterior. Lavou a roupa suja ali na frente de todo mundo. E ele, pasmem, xingou a Duda de tudo que é nome porque ela tinha mexido nas coisas dele. Disse que era louca. Pasme não, porque eu já tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza. Isso sempre acontece. A pessoa tá no erro e ainda quer tá certa. Aí ela pediu para que ele levasse ela embora e ele levou. Mas eu não entrava num carro com esse homem nunca. Eu ia nem que fosse andando para casa, não interessa se era em outra cidade. Ah, não, Duda. Tu tava querendo aí também tentar uma reconciliação, não queria não? Vamos falar a verdade? No outro dia, Juca liga de novo para a Duda pedindo desculpas, dizendo que queria ficar com ela e tudo mais. É aquele papinho, né? E a inocente iludida de 16 anos falou que só perdoava se ele fosse na casa dela pedir desculpa, principalmente para os pais dela. Tá certo, realmente tem que pedir desculpa pro pai, principalmente que passou o dia do frio caçando você, seu safado. E Juca foi lá como um bom menino mandado e fez. E a Duda toda serelepe, né? Voltou pra Alecrim. Ah, não, gente, eu não tô acreditando nisso não. Não é possível um negócio desse. Eu vou até continuar, senão... Vou continuar. Próximo. Mas os dias de trouxa estavam contados. Finalmente, né, Duda? Finalmente, já não era sem tempo. A Duda começou a desconfiar de uma nova traição.
Provavelmente foram mais e mais, não foi só uma ou duas não, mas enfim, quando dessa vez ela começou a desconfiar, ela colocou um ponto final e nem quis descobrir o desfecho, se ele traiu mesmo, se era só impressão. E sabe o que eles estavam falando por aí? Que provavelmente a Duda tinha outro macho, porque ela largou ele. Ou seja, na cabeça do Alecrim, ela tinha que ficar com ele, aguentando galha, malhando bastante o pescoço, até ele dar um basta. Que bonito, né? Mas a cereja do bolo dessa história ainda está para acontecer, porque o mundo, ele não gira, ele capota e a vida foi acontecendo, né? A Duda teve outros namorados, o Juca teve outras namoradas e duas dessas namoradas vingaram tudo que a Duda passou. Vocês lembram do tal amigo irmãozão, o Beto, que morava lá na casa dele praticamente? Pois bem, o próprio. Ele pegou uma das namoradas do Juca dentro da casa dele. Inclusive, depois de descoberta, eles ainda continuaram juntos, ele e a menina, por um bom tempo. Ou seja, o Juca foi traído pelo amigo e pela namorada. Traição em dose dupla, né? Eu achei foi pouco. Ué, meu amor, você não quer ter amigo safado? Não é legal ter amigo safado que passa pano pra você e encoberta as suas maldades? Toma aí, então. Toma chifre do amigo safado, bem feito. Isso, meus amigos, é o karma acontecendo bem na frente dos nossos olhos. Eu imaginei tudo quando você falou pra eu lembrar dessa informação aí do amigo e irmão. Menos isso. E foi muito melhor do que eu pensava, tá? Que eu pensei logo, ih, esses dois aí devem estar fazendo meia. Vocês conhecem essa expressão, meia? Mas se fosse isso do Juca mudar de time, não seria ruim, né? Seria uma coisa normal. Agora, levar chifre do amigo, irmão e da namorada dentro de casa é 1000 vezes melhor. É um plot twist que eu não imaginava. Mas calma que ainda tem mais. Em um outro relacionamento, o Juca, que sempre gostou muito de ir pra academia, de malhar, ele começou a incentivar a namorada a ir também junto com ele. Daí a moça foi pegando gosto pela academia e também teve outra coisa que ela pegou. O personal. Ai, gente, eu vou ficando por aqui. O karma veio com força na vida desse homem. A Duda não tem mais informações sobre a vida do Juca, mas essa história é o real significado da expressão The Life Snakes. E você tem uma história para contar? Manda um e-mail para anana.pod@gmail.com. Vou deixar na descrição desse episódio para não ter erro. A gente se vê semana que vem.